Pessoal, muito boa noite, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Eu sou o Pedro Novaes, sou psicólogo organizacional e atuo com consultoria de RH em micro e pequenas empresas. E esse aqui é o Fazendo Carreira. Nossa proposta aqui é compartilhar um pouco da nossa percepção, da experiência e da realidade de atuar enquanto psicólogo organizacional, mas de uma forma diferente daquela que a gente conheceu, pelo menos nós conhecemos. Aí eu falo um pouquinho de mim e da Ângela, a gente teve a oportunidade de fazer a mesma faculdade juntos. E a gente acaba tendo um pouco contato com as diversas áreas da psicologia que não são a psicologia clínica. Já bati nessa tecla antes, vou insistir, porque isso faz parte de uma quebra de uma série de bloqueios que são construídos na nossa cabeça, e é uma construção nossa, né? Eu percebo que de uma visão muito apaixonada que acaba tendo durante a formação ali, que você tem que desapegar e entender que a psicologia ela foi criada pelos teóricos para ser adaptada ao contexto, ao momento que o indivíduo tiver inserido, né? E não ficar preso num passado que já está em outro momento. Não desconsiderando o passado, sabendo que isso faz parte da construção, mas a realidade é que mudou a forma de atuar do psicólogo, principalmente em contexto social. Então, a gente precisa entender isso e é essa discussão que a gente traz. Então, a possibilidade de fazer psicologia dentro de um sistema onde tem pessoas, onde tem perfis diferentes, onde tem um objetivo pré-estabelecido para aquele coletivo, e o coletivo vai pactuando de alguns objetivos que podem ou não se unir ali nesse contexto, nesse sistema que está posto. E o psicólogo, ele tem na verdade, ele tem esse escopo de atuação dentro da psicologia organizacional, que é entender esse sistema e fazer intervenções no sistema de forma direta na ordenação desse sistema, criando regras, estipulando pactos, né, fazendo movimentos de socialização ali, ou uma intervenção pontual, né, em alguns indivíduos desse sistema que podem ou estar ali atrapalhando o desenvolvimento do sistema, ou podem potencializar ainda mais esse sistema. Então, esse é o papel do psicólogo organizacional. E quando a gente traz essa percepção e essa visão, assim, até bastante diferente daquela que a gente tem da atuação do psicólogo organizacional, sendo apenas um profissional de RH, e é pouco contato que a gente tem, pelo menos nós tivemos na nossa grade curricular do curso de psicologia, eu já entrei com foco em organizacional porque eu já tinha essa experiência. Mas, de toda forma, quando eu entrei totalmente aberto para entender a psicologia de ponta a ponta, desde a construção da ciência até o momento atual. E sim, me esbaldei da filosofia antiga até um determinado momento, mas depois eu transitei, fui para a filosofia moderna, fomos entendendo a construção da psicologia enquanto ciência e os principais estudos que dele derivaram, e a partir daí a gente começa a ter contato com as atuações da psicologia de outra forma, né? Você conhece a escolar, você conhece a de saúde mental, né? Que eu acho que é o primeiro ponto, né? De estímulo, de estudo da mente, enquanto ciência, psicologia foi a questão da doença. E isso ficou marcado na constituição dessa ciência, né? A gente foi só no segundo momento que foi entender que era não só focado em doença, mas na potencialidade do indivíduo. E a Comportal, no meio disso tudo, tentando trazer uma ciência um pouco mais pragmática, né, mais sistematizada. Enfim, no meio disso tudo, a atuação era basicamente individual, né? Depois, com o tempo que foi trazendo esse contexto social, a gente tem Kurt Lewin lançando os primeiros estudos do comportamento social, né? Muito derivado da psicologia comportamental, sim, mas traz um pouco do estudo de Freud. Freud fez um estudo sobre efeito manada sensacional, tá dentro de uma das obras dele, eu não me lembro, eu fiz até um trabalho na faculdade sobre o assunto. Então, durante a faculdade, eu tentei me envolver com tudo que era coletivo, mas a gente tem um acesso muito restrito, né? Eu acho que não é que é um acesso restrito, é que o psicólogo ele precisa entender que o contexto mudou e ele precisa se adaptar ali dentro desse cenário. E esse cenário que a gente vive hoje ele é muito diferente daquele que a gente estudou nos livros. Então, o advento da tecnologia em si, ele é um grande marco para essa geração nossa, e a gente tem que entender que isso faz parte da nossa realidade. Nós conseguimos pegar, eu tenho 33 anos de idade, mas eu transitei de uma internet de escada, onde a gente utilizava, sim, já para comunicação, mas era algo muito restrito, você tinha um horário de utilização, era algo muito caro, era usado na madrugada, e hoje você tem uma internet na palma da mão, você tem que estar acessando toda hora, porque as coisas estão tudo na sua mão. Eu tive
uma experiência recente muito interessante de entender o quanto a tecnologia tem impactado as nossas vidas e como isso reflete na atuação do psicólogo organizacional, no final das contas, de duas formas, tanto no sentido de amenizar a dor, quanto no sentido de potencializar e explorar as competências do indivíduo frente a esse cenário, né, que é um cenário novo. Então, pessoas criativas que sabem lidar com situações novas ou que são bastante flexíveis, né, são características de significado cada vez mais valorizado hoje. E a gente fala não só de atuação corporativa, mas em qualquer profissão que você for exercer hoje, você precisa ser resiliente. Então, assim, o mundo está mudando muito rápido, a gente toma muita porrada, nós viemos de uma segunda onda de Covid, e se não for resiliente, realmente a gente sucumbe. Então, nós estamos sendo forçados a desenvolver essa competência, mas aqueles que já têm ela instalada, já saem na frente, porque tem capacidade de tomada de decisão, consegue ver fora da caixa, então traz inovação, e isso é algo extremamente valorizado no mundo de hoje. Então, o psicólogo organizacional, ele tem que entender todo esse cenário e colocar isso em prol do indivíduo e do sistema. Então, a gente vê uma atuação extremamente alinhada com o propósito da ciência, né, a psicologia organizacional nesse sentido. E nós conseguimos fazer isso de uma forma muito diferente. Então, a gente conseguiu, primeiro, entender que a tendência natural da relação de trabalho aí sai também da perspectiva da psicologia organizacional e vem para a psicologia do trabalho, porque você começa a entender a relação indivíduo e trabalho, e você sai do sistema organizacional, indivíduo e trabalho. Essa relação tem mudado muito. Também pelo advento do acesso à informação. Então, as leis precisam parar de ser mais minuciosas demais, porque o minucioso demanda muito tempo, demanda muita energia, e até ficar minucioso e bom demais, o contexto todo já mudou e a lei está lá estagnada e não muda. Então, assim, entender que essa relação está mais dinâmica também aconteceu dentro da própria legislação, um pouco mais, na minha opinião, atrasada no Brasil. Outros países entenderam que isso era uma situação posta pelo advento da tecnologia e falou, não, agora é com quem tem acesso. Se a gente está provendo acesso à tecnologia, a galera tem que, né, se fazer valer, tem que correr atrás, aí as coisas vão acontecendo. Então, para-se de ficar preso em coisas pequenas e foca a energia em outras coisas. E um exemplo muito claro é a legislação trabalhista da forma como ela é. Ela amarra muita coisa, mas ela vem sendo flexibilizada para autônomos. E o psicólogo é uma profissão autônoma. Então, você acaba tendo que usar dessa flexibilidade a seu favor. E eu sempre visualizei só o psicólogo clínico fazendo uso dessa autonomia, cara. E isso é muito louco, porque durante o curso de psicologia, eu pensei de coração em atuar com a clínica por conta dessa flexibilidade de poder fazer agendamento dos seus clientes, organizar sua agenda, não ficar preso, né? E eu achava isso o máximo, mas eu sempre fiquei assim, putz, na organizacional o rolê é diferente, a gente tem que estar ali, né? Tem que entrar para um RH, ser contratado como um assistente, um auxiliar, um analista, e depois virar gestor. E eu já era analista de RH. Então, acaba assim, cara, para fazer psicologia, você tem que ser gestor, porque aí você vai estar, sim, tendo uma atuação de nível mais estratégico, né? Mais inteligente, menos operacional. E engraçado, porque quando eu comecei a pesquisar isso, eu descobri uma atuação de RH que até então não era falada, não era tão famosa, e que agora está bombando nos cursos de RH, que chama curso de Business Partner, que é de consultor interno, que é quando as empresas, né, e isso tem que ficar muito claro na percepção de quem está pensando assim, fazer RH é fazer psicologia? Não, fazer RH realmente me permite atuar enquanto psicólogo dentro de uma organização? É fazer psicologia organizacional? Tem que ter essa dúvida, porque eu, pelo menos, fiz essa leitura e compartilho com vocês a minha. Se eu estou a nível operacional, eu não vou ter capacidade de agir de forma inteligente dentro do sistema, eu vou ficar limitado. Então, inevitavelmente, você, nesse cenário, vai estar agindo menos como psicólogo e mais como administrativo. Agora, se você conseguir uma posição de gestão ou, aí eu trago a questão da consultoria,
aplicar isso dentro de uma consultoria de RH, onde você chega e cria uma relação lateral com o dono da empresa, no sentido de fazer parceria, fala assim, cara, empresário, é o seguinte, o maior capital humano hoje, o maior capital das empresas hoje é humano, e muitas empresas já perceberam isso. Olha para fora e enxerga o mundo hoje. Você vê empresas extremamente pequenas do ponto de vista, sem estrutura, sem nada, que vieram de mente de pessoas que tinham vontades, que tinham conhecimentos, e falaram assim, não, vamos fazer isso aqui acontecer. Aí você vê um Nubank, que sai da cabeça de duas pessoas, essencialmente, que estavam ali incomodadas com algo e fizeram acontecer. Você vê o Uber, você vê as maiores empresas, né, que saíram desse cenário, o próprio Facebook, enfim, as grandes, né, empresas de tecnologia mostrou isso, e mostrou que, cara, estrutura não é tudo, peraí, vamos valorizar capital humano. E as empresas começaram a perceber isso e começaram a modelar a sua forma de tratar o capital humano. Só que aqui não chegam as coisas, infelizmente demora a chegar um tempo para a gente, sempre foi assim. País subdesenvolvido na questão da educação, desenvolvido em outras, mas a educação no nosso país é um país subdesenvolvido, não tem os melhores indicadores de educação, nós estamos, às vezes, travados, assim, quem tem acesso, isso é muito dolorido, porque eu não falo inglês ainda, eu tenho essa pendência comigo mesmo, mas quem sabe falar inglês sai na frente, porque o material que vem de fora, ele demora a ser traduzido, né, a galera também não quer traduzir, porque é um conteúdo muito rico, e quando você está com ele ali, você está só, e coloca para fora, e quando traduz, eles botam em cursos muito caros, e o acesso de cursos muito caros desses é pesado, e eu tive a experiência de fazer para vivenciar esse cenário. E é um estudo, sim, de extrema qualidade, mas chega lá e é tudo que está nos livros, cara. É tudo que está nos livros. Só que com muita atuação prática. E a gente não consegue ter isso se você não fizer um curso desse. A realidade é essa. Por quê? Por mais que esteja no livro, a realidade das empresas brasileiras é completamente diferente dos americanos. Então a gente consome um pouquinho lá de fora, pega uma noção e bota para rodar aqui. E perceber a construção da psicologia junto com o conhecimento de RH foi maravilhoso, porque eu percebi que o próprio preconceito que eu tinha achando que os estudos de RH não eram estudos da psicologia, logo já veio abaixo. Eu falei, putz, cara, tem muito psicólogo estudando gestão de empresa para poder fazer o negócio acontecer e mostrar resultado, porque a galera viu que aqui a gente gera valor. Aqui a gente consegue mostrar resultado. Não estou desmerecendo de forma alguma as outras atuações. Eu falo assim, a galera da psicologia que foi para o organizacional fazer estudos, os caras fizeram uns estudos muito bons, sabe? Tem muito estudo bom, de qualidade, mas ainda tem muito estudo técnico de outras áreas que, inevitavelmente, a gente acaba precisando, porque nós estamos falando de negócio. E uma das partes de negócio é pessoa. Pessoa hoje é o ativo mais importante, mas não é feito só de pessoa. E aí começa o preconceito e a dificuldade do psicólogo em, né, falar, putz, cara, mas é isso aqui, é gente, mas espera aí, eu preciso entender um pouco de contabilidade. Aí dói. Aí já fala assim, não, mas número. Eu já escutei isso várias vezes. várias. Eu tenho certeza que algum colega que vai estar assistindo vai falar assim, nossa, eu já pensei isso, certeza. Contabilidade não dá, né? Porque gestão de pessoas você trabalha com recompensa, né? Ele está ali investindo o tempo dele, a energia dele, ele sai de casa, ele deixa a família, isso tem todo um impacto na dinâmica social dele, e dele como indivíduo, e ele como parte de um todo. Ele sai, vai lá, né? Empresta a sua força de trabalho, o seu tempo, a sua energia, sua inteligência, por um valor, né? E aí tem toda uma dinâmica no meio disso. Aí eu falo para os colegas psicólogos, aí você fala assim, opa, peraí, realmente eu preciso entender um pouco de número. E você vai começando a entender que esse conhecimento, ele agrega, e ele faz parte porque você está inserido num sistema, e por estar inserido no sistema, você tem que entender como ele funciona. Pelo menos entender como ele funciona. E se os colegas psicólogos começarem a perceber que isso não é tão difícil como parece, porque são pequenos pedaços desses conhecimentos que estão fora da psicologia que a gente precisa entender. Então, um pouco de contabilidade, mas muito pouco, não tem nada muito abrangente. Matemática financeira, não. Eu
Tinha esse módulo, mas eu acredito que não é tanto. Mas é interessante você entender de projeto, né, como funciona um projeto, porque RH acaba sempre tendo um papel muito importante em projetos. Na concepção do projeto, sempre tem que ter um representante da área de RH ali, é bastante importante, porque não tem projeto que não envolva pessoas. É importante você entender de processo, porque quem faz o processo, quem segue o fluxo do processo, são pessoas, e quem vai prover melhorias são elas. Então você começa a ter que entender um pouco mais de negócio, mas que faz parte de cada, porque é do sistema. E no final das contas está tudo muito interligado. E o psicólogo que consegue entender isso, quebra o bloqueio e começa a estudar, que ele vê que faz parte do próprio desenvolvimento, da percepção do indivíduo. E com isso tudo a psicologia, porque é isso, né? É entender que o indivíduo está nesse movimento intenso e está mudando, e a gente pode estar mudando com isso. E aí é a coisa mais linda do processo de consultoria, porque, diferente da atuação enquanto RH, a consultoria te permite você estar em vários outros sistemas, ou seja, você está o tempo inteiro aprendendo com vários sistemas diferentes e vendo ali ciência. É muito lindo isso, porque você começa a ver aquilo que você estuda, aquilo que você vê, né, em cursos de formação, como acontecendo e entendendo como isso acontece, principalmente na perspectiva psicológica. Isso ajuda demais, principalmente para tomada de decisão. E por isso o perfil do psicólogo é cada vez mais importante dentro de uma empresa, porque ele entende o capital humano da empresa, ele tem ferramentas para mensurar clima, tem capacidade de análise de cultura, tem avaliação de desempenho, tem teste psicológico que você pode aplicar dentro do processo seletivo, né? O próprio processo seletivo é uma forma de você estar estudando e entendendo o indivíduo. Então, assim, tem diversas ferramentas da psicologia que estão postas ali que você pode colocar dentro do sistema e gerar muito valor nisso, né? E tendo essa atuação enquanto consultor, te permite fazer isso em vários sistemas diferentes, e isso traz muito conhecimento. Isso traz também um acesso rápido ao dinamismo do mercado. Você não fica preso em um só sistema, né? E por isso o diferencial de atuar enquanto consultor de RH, fazendo psicologia organizacional, por isso a gente tem falado com psicólogos, do que você atuando com carteira assinada como RH. Você pode até conseguir fazer, mas ali a questão é que você está muito vinculado a questões hierárquicas e de organograma funcional, a própria estrutura da empresa. São poucas as empresas no Brasil, tirando as grandes multinacionais, que utilizam de modelos de gestão de sistema organizacional que não seja pelo meio funcional. Tem matricial, tem algumas outras que são startups, que é uma visão mais solta ali, né, me fugiu o nome agora, mas daqui a pouco eu lembro. Não é, enfim. Você conseguir entender tudo isso, enquanto consultor, te permite ajudar o sistema a sua sustentabilidade, seu crescimento, e também ajudar as pessoas que estão ali inseridas. E aí a gente traz à tona muito do nosso propósito enquanto psicólogo, né? De poder ajudar a impactar a vida das pessoas. Quando o psicólogo está ali, e o mais legal é que quando a gente faz psicologia, é muito da nossa experiência, e quando a gente faz psicologia organizacional dentro de uma micro e pequena empresa, o resultado tende a ser muito mais rápido e muito mais efetivo, porque são sistemas menores, tem menos colaboradores, mas também tem comportamentos muito enraizados. Aí entra o balanço, né? Porque tendo pouco colaborador, o comportamento enraizado ele pode ficar muito dolorido para ser mudado para essa quantidade pequena de pessoas. Então, tem que ter todo um cuidado, todo um zelo, mas aí entra a capacidade de análise do psicólogo, né? De ter ali um olhar treinado, já, né? Um olhinho já crítico na comunicação não só verbal, na comunicação não verbal, sempre fazendo análise das expressões corporais, faciais do indivíduo, a gente estuda isso bastante, né? Ter um ouvido treinado para poder escutar, entender tudo que está sendo posto, mas nunca esquecer que se você escuta uma versão da história, você está tendo uma visão unilateral, isso é ruim para a tomada de decisão, você tem que ter pelo menos mais de uma visão. Então é importante você entender que quando um psicólogo chegou, você não vai ouvir só uma versão da história, uma verdade sobre a empresa, nem do empresário, nem dos colaboradores,
mas você vai pegar a informação de todo mundo e fazer a leitura do cenário e falar, opa, peraí, eu acho que entendi como que funciona isso aqui. Depois disso, você vai emergir um pouquinho, vai viver ali, vai ver como as pessoas trabalham, né? Vai fazer entrevistas com elas, com os indivíduos dentro das suas atividades, no sentido de entender o que eles fazem. Você, me conta aí como é que funciona a sua área. Da forma que a gente chega, a gente pode conseguir todas as informações que nós precisamos com uma sentada. E aí entra muita capacidade do psicólogo saber gerar rapport. E o rapport é extremamente importante, né, para a atuação da psicologia organizacional. E rapport é um termo que eu aprendi na clínica, na psicologia clínica. Eu já tinha estudado rapport na programação neurolinguística, mas um estudo muito superficial, o estudo aprofundado da técnica do rapport foi dentro da psicologia, dentro do estágio de psicologia clínica, inclusive, como uma das técnicas para gerar conexão. Sensacional. E a gente usa isso muito na atuação do organizacional. Em momentos como você vai sentar para poder saber a história de vida do indivíduo, ou saber o que ele vai fazer lá na área dele. Igual eu disse, você chega bem, ele te encontra tudo. A colaboradora vai te contar tudo, até a vida dela. Mas dependendo que você chega e pergunta, ela já fica receosa, já fala, por que essa pessoa querendo saber das coisas que, né, já não solta informação, fica criando algumas dificuldades. Tem uma resposta que é muito comum quando o colaborador se sente inseguro com o psicólogo organizacional na hora de fazer uma entrevista para entender como é que funcionam as atividades para escrever algumas políticas de RH, que a gente pode falar isso em outro momento. Mas a resposta comum é assim, não, eu faço coisa demais. Aí você fala assim, tá, mas que tipo de coisa que você faz? Não, tudo. É tudo. Aí você começa a ver alguns vícios de linguagem de crença, né? Na programação a gente chama de God, que é o generalismo. O G do God, né? Que é o generalismo. Então, fala tudo, faço tudo, coisa demais. Então, você começa a ver que tem umas crenças aí, você vai quebrando, vai ficando incomodado. Aí tem que calmar, né? Vamos tentar entender de outro lado. Vamos lá, o que a empresa faz? Né? Como é que você ajuda a empresa a fazer isso? Então, você vai criando formas ali de tentar puxar informação. E o rapport ajuda muito, facilita muito a obtenção dessa informação. E quando você consegue ter essa análise do sistema, as intervenções são muito mais assertivas. E num sistema menor, numa micro e pequena empresa, essas intervenções assertivas, elas tendem a gerar muito valor, e principalmente no primeiro momento de atuação. As pessoas ficam esperando muito do psicólogo, né? E o grande ponto aqui, com o fechamento do dia de hoje, que eu acho que vale a pena isso, o tema da live era, né, a crescente valorização do psicólogo no ambiente empresarial. E aqui eu acho que é o maior ponto de valorização do psicólogo. E eu fico muito preocupado, a verdade é essa, por questões recentes, inclusive. É que a profissão do psicólogo, ela era uma profissão extremamente cheia de estigmas, né? E cheio de mitos. Eu falo porque eu entrei para fazer psicologia em 2014 como um segundo curso de formação e eu mesmo tendo estudado isso desde os 21 anos, desde de 2006, mais 2007, mais 2006, 2007, não, 2016, 2006, 2007, isso mesmo. Eu tô achando que eu sou jovem. Eu tinha alguns estigmas, eu tinha alguns mitos na minha cabeça em relação à atuação do psicólogo. E eu fui percebendo que é muito comum esse estigma, porque dentro dos primeiros dias de aula, os próprios professores trataram de quebrar esses estigmas e mostrar, não é assim que funciona, vamos quebrar alguns estigmas aqui. Só que isso a gente quebrou dentro do curso de formação. A sociedade ainda carrega alguns desses estigmas. Antes eram muitos, né? Um deles que eu acho muito interessante é que quando você começava a fazer atendimento com psicólogo, eu escutei isso demais de colegas, né? Falar assim, cara, você tá doidão, você tá doido, o que tá acontecendo com você? Falei, brigue com a gente, cara, você não precisa ir fazer tratamento doido, não. Eu já escutei isso, né? E é uma visão que isso veio de todos os lados, veio de colega, veio de família, veio de parentes muito próximos, de colegas, né? De tudo. Então, assim, é uma visão que ela tinha essa percepção, quebrou um pouco, principalmente essa questão do atendimento psicológico, né? Ser para maluco, mas ainda há alguns, do tipo,
a gente lê mente? Não lê mente, né? A gente não lê mente, de longe a gente lê mente, né? Nossa, Pedro, mas existem essas crenças? Existe, principalmente quando você vai atuar num nível com pessoal mais antigo, um pessoal de um nível operacional mais simples, né, de um intelecto mais simples. Então, você tem que entender que isso são alguns estigmas e que a gente precisa quebrar isso na nossa atuação. E por mais que pareça óbvio, a gente tem que falar isso. Mas esses estigmas, eles antes impediam a gente entrar, hoje nem tanto. Hoje dá uma abertura muito maior para o trabalho do psicólogo, porque é um trabalho que é muito sério, né? Vem sendo desenvolvido com muito critério, né? Muitos psicólogos têm muito receio, isso é muito bom. O cuidado com a ciência, porque é uma ciência que ela pode se perder, né, muito facilmente por conta da subjetividade. Então, eu vejo que a gente precisa manter esse posicionamento, mas a tecnologia, mais uma vez, ela trouxe a quebra desses bloqueios, né, porque a gente começou a ter mais acesso à informação, as pessoas perceberam, e a gente sabe que psicólogos são pessoas como outras pessoas, e que estão suscetíveis a erro, assim como o médico também está. O médico pode estar errando ali, né? Ele pode estar receitando algo errado, ele pode estar não fazendo uma escuta da forma correta, né? Sendo um pouco invasivo. Isso pode acontecer, porque o próprio trabalho do médico não é só um trabalho de intervenção clínica, igual é do psicólogo. Mas a gente conquistou um espaço, e esse espaço ele tem que ser valorizado. Valorizado no sentido de ocupar esses espaços, e aí entra um ponto muito interessante que a gente acaba não ocupando espaços e dar espaço para profissionais de outras áreas fazer algo que era o que a gente deveria estar fazendo. E muitas vezes os psicólogos ficam muito chateados, colegas ficam muito putos com outras áreas que tentam atuar com ferramentas que a gente usa. E o coach é uma dessas, não precisa falar. O coach é uma ferramenta que a gente utiliza dentro da psicologia comportamental, da cognitivo-comportamental, tem até uns livros aqui. A gente define alguns planos de ação e vai, né? E usa algumas técnicas também de autopercepção, autoconhecimento, enfim, coisa do tipo. E com o uso disso, alguns espaços foram ocupados e nós ficamos tristes, né? Por conta da forma como isso foi levado à frente. Mas nós não ocupamos também, então eu tenho que fazer a meia-culpa. Porque se a gente fica ali, não reage, a gente perde essa oportunidade. E quando eu chamo os psicólogos organizacionais no sentido de fazer consultoria, é justamente nesse sentido, de que é um espaço extremamente oportuno, por ser um sistema menor. Aí eu falo consultoria de RH em micro e pequenas empresas. Por que consultoria de RH? Porque é o nome comercial da atuação, cara. A gente tem que entender que é isso que por enquanto, ainda é visto na sociedade, principalmente para micro e pequenas empresas. Então, assim, você não chega falando que você vai fazer psicologia organizacional. É mais fácil falar que você vai fazer um RH, porque RH é cuidar do recurso humano da empresa. Então, daí você já entra para fazer psicologia organizacional. Então, quebrar um pouco dessas barreiras, né? Entender que consultoria de RH é a porta de entrada para você fazer psicologia organizacional na empresa. E o RH é uma ferramenta muito rica para fazer psicologia organizacional. É uma metodologia de gestão extremamente consistente, que sempre veio evoluindo com o tempo, e que os psicólogos viram isso e caíram para dentro e vêm desenvolvendo estudos cada vez mais refinados do ponto de vista do sistema psicológico ali. A gente tem muito livro de liderança, porque essa intervenção no sistema, ela vem pelos líderes, né? E entender que líder não é chefe. Então, são quebras de alguns paradigmas que a gente tinha no passado, quando a psicologia não estava dentro da gestão de RH, que agora já está em outro nível. Então, assim, está se esbaldando. O RH está se esbaldando de psicologia comportamental, está se esbaldando de psicologia humanista, de psicologia positiva, está se esbaldando de psicanálise, de estudo de sistema, de psicologia social, está nadando de braçada. Então, assim, é um campo muito fértil, é muito propício para a atuação enquanto psicólogo organizacional. E por que a gente coloca isso com tanta ênfase? Porque nós atuamos com flexibilidade, somos autônomos. Eu coloquei isso logo no início, né, da nossa conversa de hoje. Quanto é importante você ser autônomo, ter flexibilidade de atuação, poder transitar entre os sistemas. Isso traz crescimento, isso traz competências para você enquanto consultor, isso ajuda o seu cliente,
porque ele precisa desse tipo de pessoa para fazer esse trabalho. É importante esse tipo de trabalho ele gera resultado, né? É entender que existe ferramentas e formas de estruturar pactos dentro desse sistema extremamente assertivos, né? Tem algumas ferramentas muito interessantes do ponto de vista de análise do indivíduo, eu trouxe algumas aqui. Intervenções também tem, reuniões, como já foi falado, estabelecimento de pactos, treinamentos, processos de socialização. Então, assim, é um ambiente muito fértil para a atuação do psicólogo organizacional. Extremamente dinâmico, extremamente dinâmico. E aqui é importante ter esse ponto de vista, que você vai estar transitando em vários sistemas. E o mais interessante, aí vem a paulada, né? A gente consegue fazer isso tudo cobrando um valor justo pela nossa hora. Aquilo que a gente estuda no curso de psicologia, muitos profissionais da área só conseguem no atendimento clínico depois de muito tempo. Depois de muito tempo, atuando na clínica e tal, eu vejo que tem um campo muito fértil para bons profissionais psicólogos que não tiveram, às vezes, base de investimento para começar uma clínica e ficar gastando uma grana, um tempo para poder fazer carteira de cliente. Nem todo mundo tem essa grana. Eu falo porque eu não tinha, eu estava transitando de carreira, mas principalmente porque eu queria muito fazer psicologia organizacional. E quando eu vi que a gente consegue atuar sem gastar com clínica, porque você está atuando dentro do seu cliente, né? Você está ali dentro do sistema, você está enxergando o sistema. Então você não gasta com clínica, você atua dentro do seu cliente. E que você estabelece agendas para poder atender as demandas, se coloca disponível para atender a demandas emergenciais, mas se você pega um cliente para atender 3 períodos por semana, eu vou trazer para vocês aqui um cálculo simples, tá? A semana de segunda a sexta-feira, ela tem 10 períodos. Ela tem 10 períodos. Segunda de manhã, segunda à tarde. Terça de manhã, você pode revezar de manhã para noite, mas eu vou deixar um período para você ficar em casa com a sua família, fazer outras coisas, né? Mas você fica aí com 10 períodos. Se eu atender 3 clientes por 3 períodos, a 3 mil cada um. 3 clientes por 3 períodos a 3 mil cada um. Nossa, Pedro, 3 mil é muito? Não é. Não é. Você sabe por quê? Um psicólogo de nível... não vou colocar um psicólogo não, mas um profissional de RH de nível operacional hoje no mercado, ele custa de carteira assinada um assistente de 1.500 a 2.000 reais. Esse assistente, ele... Para o empresário, ele não custa de 1.500 a 1.800 reais. Ele custa 2.500, 2.200 a 2.500 reais. E não tem, por muitas vezes a formação, não tem a expertise. Você é formado, você tem que entrar com pelo menos um valor de analista, né? E saber que a empresa às vezes não vai contratar um analista porque não tem tanta demanda para isso. Mas se você demonstrar isso para o empresário e falar, irmão, ou irmã, esse movimento que eu faço em outras empresas vai ser extremamente positivo para você, porque você não pode transitar, você está aqui focado no seu negócio, né? Muitas vezes não consegue, sabe, porque a gente não estruturou isso aqui ainda, eu quero te ajudar nesse sentido, mas eu vou ter a oportunidade de te ajudar, eu vou estar curando fora, vou estar trazendo alguns benchmarks, né? Isso é extremamente legal, porque você pode estar atendendo 3 clientes diferentes. E você tem que falar isso para o empresário. E você começa a entender que você pode fazer isso. Porque as atividades, elas são intensas, mas não são continuadas, né? Elas são sazonais. A atuação é sazonal. Vem, às vezes, uma demanda extremamente... Porque quando você entra e consegue aplicar uma metodologia de implantação de pactos sociais que envolvem gestão de RH e vai colocando devagarzinho isso para funcionar e fechando os pactos com a equipe, depois você só vai agir para poder fazer o negócio acontecer. Então, é uma atuação mais pontual. Então, dá para fazer isso. Então, você cobra 3 mil reais, que é um valor, eu coloquei de 2.200 a 2.500 reais no assistente. Você pode colocar 3 mil reais para não ficar muito mais caro com o assistente. O assistente trabalha 44 horas, você não precisa trabalhar aí, você vai fazer um serviço muito mais qualidade, com menos tempo, né? E a vantagem é sua, você tem que saber argumentar isso muito bem. Mas é muito possível acontecer isso. E se você consegue fazer isso, você está atuando em 3 sistemas, você está
se desenvolvendo nesse processo, gerando impacto na vida das pessoas, atuando em 9 turnos, com um turno vago aí, e ganhando R$ 9.000. É possível? É possível. Aí o Pedro, eu posso cobrar um pouquinho menos? Pode cobrar 2.500 também por cada cliente. Posso cobrar 2? Pode. Você é quem vai definir a sua receita com base na sua autopercepção, do que você realmente entende que é capaz de entregar para esse cliente, entendendo o sistema dele, fazendo uma leitura, de forma muito profissional. Se o psicólogo entender isso e se posicionar com esse cenário, né, por isso eu coloco, o profissional, o psicólogo, ele vem sendo valorizado. Se ele souber entender dessa valorização, se posicionar de uma forma muito profissional, com certeza as oportunidades, elas já estão aí para você explorar. Mas se você acha que ainda não dá, continua acompanhando a gente, segue a gente nas nossas redes sociais. Nós estamos no Instagram, estamos no YouTube, estamos no Facebook, e nós estamos compartilhando um pouco dessa percepção. No primeiro momento, a gente começou com uma pegada muito de consultoria de RH, né? E na primeira turma foi muito interessante entender que veio só psicólogos, e a conversa dentro dessa turma foi muito gostosa, porque a gente começou a ter um bate-papo de psicólogos para psicólogos, né? E trazendo como a gente aplica todas as ferramentas, né? O resultado que a gente já obteve, consegue trazer isso de forma prática em cases, deu um retorno muito positivo das meninas, no sentido, cara, isso aqui é psicologia pura, a gente está fazendo psicologia mesmo, né? E compartilhar com essa nova roupagem, com essa nova linguagem, na verdade, deixa a gente até mais confortável, porque é o que a gente estuda, é o que a gente ama, é o que eu particularmente coloquei como projeto de vida. Então eu deixei uma primeira formação em Direito, dei um ponto final numa carreira profissional que não era na área da psicologia, efetivamente falando, mas que me ensinou muito para eu poder fazer isso. Então poder falar dessa maneira é muito gostoso. A gente está compartilhando aqui tudo, nos acompanhe. A gente está aqui todos os dias à noite, começamos essa semana, na próxima semana novamente todos os dias à noite, eu e a Ângela, que também está trazendo vários conteúdos bem legais aí, de uma perspectiva bem de autodesenvolvimento, né, de um processo de engajamento profissional, de ser dono da sua própria carreira, parar de terceirizar um pouco da responsabilidade, que esse é o papel do psicólogo como atuador, né, ali trazer autopercepção, autoconsciência para que o indivíduo torne dono de si mesmo e possa começar a explorar da sua potencialidade em prol do melhor para si, né. Então, é isso. Peço que compartilhem com os colegas psicólogos. Quem tem colegas, quem tem pessoal na rede, posta aí, divulga. Tem um conteúdo bem legal. A gente está trabalhando bastante para trazer esse conteúdo com bastante embasamento técnico e vivencial para vocês. Agradeço muito, né, aqueles que estiveram presentes e os que assistirem depois. Nos sigam, nos curtam. Um beijo no coração de vocês e até mais. Valeu!